Olá, mulheres de Deus, graça e paz. Eu me chamo Fernanda do Mulheres Comprometidas e hoje iniciaremos o nosso primeiro audiobook sublinhados e comentados do livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E eu te convido a caminhar comigo nessa jornada de propósito. Essa é uma obra que trata-se de uma jornada espiritual de 40 dias que lhe permitirá descobrir a resposta da mais importante indagação da vida. São 5 mulheres que darão voz a esse propósito e juntas vamos mergulhar no estudo dessa obra. Para que você compreenda a leitura, vamos ter reflexões, versículos para memorização, perguntas para meditar. Em Jeremias 17, versículo 7 diz: Felizes os que confiam no Senhor. São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor e nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem frutos deliciosos. Dia 1. Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1, versículo 16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Quem disse isso? Um ateu. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com o propósito de Deus para cumprir os propósitos dele. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Você foi escolhido por Deus e Ele te fez com todas as características. O seu propósito foi estabelecido quando Deus o criou. Você até pergunta: o que eu quero ser? Quais são os meus sonhos? O que eu devo fazer com a minha vida? Lá em Jó, capítulo 12, versículo 1 diz: que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Tudo foi criado por Deus e todas as coisas estão em suas mãos. Ele nos criou para vivermos o propósito dele. Deus jamais te criaria sem propósito. Saiba, você não nasceu sem rumo. Você foi criado para glorificar a Deus através de sua vida. Vivemos nele e para ele. O nosso papel é amar a Deus sobre todas as coisas. Não vivemos para nós mesmos, e sim para agradar a Deus. Concentrarmos em nós mesmos jamais descobrirá o propósito da nossa vida. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você nunca saberá como usá-la. E também nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade. Você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em si mesma. Você deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque Deus quer que você exista. Você foi feito por Ele e para Ele. Na Bíblia está todas as respostas que nos levam a encontrar o nosso propósito. E para você descobrir o seu propósito de vida, você deve procurar na palavra de Deus e não no mundo. Podemos citar o exemplo de Moisés, que deixou o conforto do Egito e recusou ser chamado de filho da filha de Faraó.
Para descobrir o propósito de Deus para a sua vida, ele precisou fazer uma escolha. Ele entendeu que o propósito de Deus não era que ele continuasse sendo o filho adotivo da filha de Faraó. Você pode até correr atrás dos seus sonhos, carreira e outras coisas mais, mas você não poderá escolher o seu propósito, pois o propósito escolhido por Deus para a sua vida vai muito além do que você possa imaginar. Você foi feito por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos e não você usar a Deus para o que deseja. Deus te colocou nesta terra para você contribuir com algo. Você não foi criado para viver num mundo à toa. Ele te planejou para que sua vida faça a diferença. Muitas vezes você acha que está aqui apenas para sua alta realização, mas você precisa entender que a questão não é você. Tudo começa em Deus e nele se encontra o propósito. A resposta para o propósito da vida não começa no homem, e sim em Deus, pois ele foi quem criou todas as coisas. Paulo diz: nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra. O propósito de sua vida começa em Deus. Ele foi quem te criou, foi ele quem te formou e te colocou neste mundo. Em Salmos, de número 139, versículo 3, diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Quando você quer descobrir para que serve um determinado produto, você precisa encontrar o manual do fabricante. Lá você encontra a resposta que necessita. Somente em Deus encontramos o propósito pelo qual fomos criados. Nele encontramos as respostas sobre o nosso propósito. Ele é o nosso Criador. Foi Ele quem nos colocou neste mundo e tem um destino para todos nós. Deus, ele sempre pensou na humanidade. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11, Paulo escreve dizendo: Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Ele já pensava em nós e tinha plano de nos dar uma vida gloriosa que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Essa passagem nos revela três verdades sobre a razão pela qual Deus nos criou. A primeira, só é possível descobrir o propósito da vida através de um relacionamento com Jesus Cristo. A segunda, Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. Antes de você existir, Deus já havia estabelecido um propósito para a sua vida. E a terceira, Deus te planejou para a eternidade. Deus já tinha traçado planos para a sua vida, planos muito maiores do que você já viu e experimentou nessa vida. Isso nos mostra que não fomos criados para essa terra, e sim para a eternidade. Quero deixar para vocês um tema para reflexão. A questão não é você. E um versículo para vocês meditarem. Está lá em Colossenses 1:16, e uma pergunta que diz assim: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Então, essa pergunta, você vai refletir sobre ela. E que Deus te abençoe nesta leitura, porque vamos estar juntos num propósito que Deus estabeleceu para todos nós. São 40 dias de propósito. Então, essa pergunta vai fazer você meditar nesta leitura. Então, eu te convido a continuar comigo até o final desta leitura. Que Deus o abençoe.